O título é A Perfeição Humana, o Adeptado. É interessante destacar que é a perfeição humana, né, e não o final da possibilidade de evolução dos seres, né? Como seria assim, uma formatura de ser humano, do ser que atravessa o reino humano. Então, seria essa noção básica sobre o adeptado que é o tema da apresentação de hoje que eu pretendo apresentar. Então, eu não estou acompanhando exatamente as aulas, né? O programa é a sequência, mas eu suponho que todos já tenham uma noção básica sobre a estrutura setenária do ser humano, né? Já que o tema é a perfeição humana. Imagino que já que tenham apresentado ou conhecido em outras lives e palestras. Então, eu só trouxe um slide aqui para dar uma revisada, uma pincelada básica muito rapidamente, né? A classificação teosófica do ser humano, então, começa na base inferior ou mais material, com o corpo físico, que é o que todos nós conhecemos muito bem. E ele, o corpo físico, ele é animado por uma energia, e essa energia vital, chamada prana, também é representada nesse esquema, diagrama aqui da Blavatsky na chave para a teosofia, mas tem algumas variações em outras obras, mas são variações simplesmente não de essência de classificação, mas assim, do formato, da formatação da classificação. Não existe uma modificação essencial entre essas diversas apresentações. Então, o segundo seria o prana, a energia vital que anima o corpo, e esse prana, ele passa pelo corpo, para o corpo físico, ele alimenta o corpo físico por meio de uma parte etérica chamada duplo etérico. E esses três aí, que na verdade são três em um, né? Porque eles não são é, coisas assim muito separáveis, porque eles são totalmente dependentes. Mas então, se soma a isso o corpo astral, o corpo dos desejos, né? Um outro próximo envoltório dessa classificação. Então, esses quatro aqui, somados à mente, que é na sua essência superior, que está representada aqui na parte superior da tríade superior, em azul, que tem a sua natureza espiritual, ela, quando ela se reflete no cérebro físico, ela é chamada de mente inferior ou mente concreta, mas é exatamente a mesma mente, né? Ela apenas é a manifestação dela no cérebro físico que limita o potencial da sua natureza espiritual, né? Então, quando baixa a mente num corpo físico, ela vai ser limitada pelo cérebro, né? E ela vai ser afetada por essas emoções, né? Pelo corpo físico, pelo estado do corpo físico, a gente conhece nas doenças do cérebro, elas impedem ou dificultam, né, a manifestação da mente, as intoxicações também, e ela também é influenciada pela movimentação do corpo astral, o corpo dos desejos. Então, existe uma conexão, né, com essa parte superior com a parte inferior em todos as pessoas saudáveis, né? Não estou me referindo àquelas pessoas, como a Blavatsky chamava de desalmadas, que seriam os psicopatas que romperam ou bloquearam essa comunicação com a sua alma, com a sua parte superior, né? Então, nessa tríade superior, que é espiritual, que tem veículos, né, ou envoltórios mais sutis, que é essa parte inferior. Temos então Atma, o sétimo princípio, que é um princípio universal, que anima, que dá a base, a existência a todos os seres. E o primeiro veículo dele, então, dessa energia una, é Budi, é o primeiro envoltório, o primeiro Upadi, como se fosse o cálice que recebesse o espírito. É o sexto princípio que funciona como uma intuição ou uma inteligência que anima a mente e que também tem a sua raiz do sentimento. Por isso que eu chamo aqui de intuição ou coração espiritual, né? Então, tá o próximo envoltório mais denso, né? Agora de cima para baixo, que Atma não tem nenhum envoltório, por isso que ele permeia todos os seres. Budi é o primeiro envoltório extremamente sutil, primeiro o Pad, né? Que é o envoltório, e depois então a mente, que é um pouquinho mais densa que Budi.
E aí, então, temos aqui corpo astral, e que já conhecemos as nossas, né, emoções, né? Ele é um corpo mais pesado, apesar de ser invisível, a gente conhece o impacto das emoções no nosso corpo, né? Então, ele é bem denso. Então, e essa parte é vital, etérica e corpo físico. E aí, como vocês também já devem ter ouvido falar bem, que nós temos, então, uma visão evolutiva de toda a vida. Então, o propósito do ser humano é desenvolver essa parte da mente para cima e conectar essa parte da a mente com os outros veículos mais espirituais, que são o sexto, né? E o sete, então, seria a energia una, né? Vida una. Então, nós estamos na fase do desenvolvimento do quinto princípio, porque a parte emocional nossa já é bem desenvolvida, nós já temos todo o potencial desperto de emoções e paixões, e essa parte, então, de emoções e paixões, ela está sendo desenvolvida no reino animal, né, nessa fase atual. Então, os humanos estão desenvolvendo a mente. Então, o adeptado, o adepto, seria a culminação desse processo de desenvolvimento da mente, né, e o despertar da função superior da mente, é como mente superior, não só essa mente é, que mais frágil, que é que nós temos, que é limitada pelo cérebro físico, mas eles conseguem usar a mente em todo o seu potencial e de uma maneira independente do cérebro físico, como eu vou mostrar em algumas passagens daqui para frente. Então, o adepto seria a culminação desse processo, né, em que essa mente, então, tá vinculada na sua plenitude a esses princípios superiores, Budi, que é a compaixão, intuição, coração espiritual, e Atma, né? Então, essa natureza inferior dele, que é esse quaternário inferior e a mente concreta, ela continua existindo como numa pessoa comum, porém, ela é totalmente dominada por essa parte superior, tá? Então, seguimos aqui uma breve menção aos Yoga Sutras de Patanjali, por quê? Por causa dessa questão de qual é a sede da consciência, né? Nós, então, humanos, estamos desenvolvendo o quinto princípio, mas ainda estamos com ele limitado ao funcionamento do cérebro físico. Então, a nossa consciência, ela está sediada nesse quinto princípio na mente inferior, né? A mente concreta, nessa mente no cérebro. E aí é um texto que ilustra bem essa realidade, são os Yoga Sutras de Patanjali, é um tratado sobre um método de iluminação, que diz que o yoga é a dissolução das reatividades da mente, porque essa nossa mente vinculada ao cérebro, limitada pelo cérebro, ela é reativa, né, como nos animais. Ela pega trauma, pega fobia, ela é condicionada. Não? Então, nesse estado de dissolução desse estado de condicionamento, da dissolução dos condicionamentos, ela requer, então, um despertar dessa parte superior da mente. Então, nesse estado, o Patanjali diz que o vidente, ou seja, o ser humano, aquele ente, aquela alma, está estabelecido em sua própria natureza original. E o que eu gostaria de ressaltar mais nessa frase é a palavra estabelecido, porque significa o quê? Existe um estabelecimento da consciência nos diversos graus de evolução conforme o despertar de cada um desses princípios. Ok? Então, nós estamos estabelecidos, nós humanos, que ainda não chegamos a esse apogeu, que é o estado de um adepto, nós ainda estamos estabelecidos na nossa mente reativa condicionada, que é dependente do cérebro físico, está também limitada pela reatividade emocional e as condições do corpo. Então, para seguir, para destacar assim, o que, que é e de que forma um adepto, então, se só algumas ideias, não é uma comparação completa, mas mostrar como um adepto, então, está no estado já diferente do estado comum, né, do homem ordinário. Eu selecionei algumas passagens da Bhagavad Gita e trouxe aqui, então, os trechos da tradução da doutora Annie Besant, publicado pela editora Teosófica, que eu achei uma tradução muito boa.
E ele que fala sobre como o homem então se liberta dessa condição, né, de homem comum, que está limitado pelo corpo, depende da vida no plano físico, está preso à cadeia de reencarnações, né, o samsara. Então, ele ainda não é um Jivanmukta, ele não é uma alma liberta. Então, a Bhagavad Gita, como provavelmente muitos já sabem, é um livro que trata sobre essa disciplina, né, sobre esse caminho, esse caminhar desse processo de libertação dessa cadeia compulsória de reencarnações. Então, aqui, ó, para mostrar como nos contrapomos, né, a um estado de um homem já liberto, como um adepto, é aqui o capítulo 3 no Sutra 4 diz: o homem não se liberta, não se libera da ação, abstendo-se da atividade, nem se eleva à perfeição pela mera renúncia. Então, como que é um estado de um adepto, né? Ele não significa que é aquele ser que fica ali sentado em algum lugar meditando, que não precisa mais fazer nada no mundo, né? Porque não se chega a um estado superior não agindo. Né? E também não se eleva a uma condição espiritual superior pela simples renúncia. Ah, então, eu não quero mais viver nesse mundo, vou abandonar tudo e vou ficar sentado ali num cantinho, né? Não vou me envolver com nada. Então, não é assim que se chega a esse estado superior de um adepto, não é assim que se sai do samsara. Seguindo, a Bhagavad Gita fala: ninguém pode, nem mesmo por um instante, permanecer realmente inativo. Inevitavelmente, todos são impelidos à ação pelas qualidades nascidas da natureza. Significa o quê? As qualidades da matéria, que se refere aos três gunas, rajas, tamas e sattva, que fazem que aquela energia da matéria que se mostra em três estados, como atividade, repouso ou equilíbrio, né? Tudo isso está em constante mutação. Então, é impossível um ser, né, que tem um corpo ficar parado o tempo inteiro fazendo nada. A própria possibilidade de manutenção do corpo físico, ela se encerra com sedentarismo. A pessoa começa a não fazer nada, ela morre. Então, o corpo precisa de atividade e para a pessoa estar no mundo, ela tem que agir, né? Ela vai ter que trabalhar, mesmo que tenha algum dinheiro, vai ter que se mexer e vai ter que comer. Então, o homem confuso, seguindo aqui, que se fixa no controle dos órgãos da ação, ou seja, eu vou controlar aqui o meu corpo, vou controlar os meus olhos. Aqui se refere àquelas práticas ascetas, né? Ele controla o corpo, não faz mais nada, só fica sentado, aí não come isso, não come aquilo, não toma água. Mas ele está no fundo, como diz assim, cuja mente habita nos objetos do sentido, isso é só por fora. Ele é chamado de hipócrita, ou seja, ele é renunciante da boca para fora, ele só não faz nada, não se envolve com nada, mas no fundo ele está cheio de desejos. Então, ele é hipócrita, segundo Krishna diz, e ele disse, seguindo: porém, ó Arjuna, aquele que, controlando os sentidos pela mente, cumpre o yoga pela ação, utilizando os órgãos da ação sem apego, esse é digno. Cumpre a ação correta, pois a ação é superior à inação, e nem mesmo a manutenção do teu corpo seria possível na inatividade. Então, para mostrar aqui que os adeptos trabalham e trabalham muito, né? Estão sempre em atividade, também tem períodos de repouso, né? Porque o corpo precisa de repouso, mas eles trabalham com uma ação sem apego, né? Então, essa é a verdadeira renúncia, né? A renúncia dos frutos da ação, é trabalhar pelo dever, trabalhar para ajudar, para ser útil, mas sem querer as glórias, né, as conquistas, né, da ação que o corpo dos desejos, né, quer. Então, seguindo aqui, portanto, sem apego, cumpre constantemente a ação que é o dever, pois cumprindo a ação, sem apego, o homem verdadeiramente alcança o Supremo. Janaka e outros realmente atingiram a perfeição pela ação. Então, tendo também em vista o bem-estar do mundo, que eu sublinhei, porque não é uma ação pela ação, mas também uma ação que deve ser benéfica, deves cumprir a ação, tá? Então, como eu mostrei aqui naquele diagrama dos princípios,
A ação sem apego já é uma ação cuja consciência está sediada na mente superior, no corpo causal. Ele já não está mais identificado com a parte inferior, com a parte da mente vinculada aos desejos, né? Então, por isso que eu falei, é um processo evolutivo de mudança de sede da consciência. O Senhor bem-aventurado disse: é o desejo, é a ira originada pela qualidade do movimento, ou seja, o desejo, e a ira provocada pelas frustrações dos desejos, que tudo consome, que tudo polui, conhece-o como nosso inimigo aqui na terra. Então, a escravidão do homem nesse ciclo de reencarnações, compulsório, né, e essa forma condicionada de ser, ela tem como, como, como foco, como causa principal, o estabelecimento da consciência na mente inferior que está conectada aos desejos. Então, é esse desejo ao apego e à aversão que perturbam, né, que tiram a paz do homem e causam o sofrimento, né, e mantém ele preso aqui na Terra. Assim como a fumaça envolve a chama, como um espelho é coberto pelo pó, como âmbrio envolve o embrião, assim o desejo envolve este aqui, é aquele ser superior, né? Dentro do o supremo, dentro do ser humano. A sabedoria está envolvida por esse constante inimigo dos sábios em forma de desejo que é insaciável como uma chama, né? Então ele está falando o que, que é esse desejo? Ele é uma atividade do Kamarupa, o corpo dos desejos. Como eu falei, né, no início, o reino animal atualmente desenvolve esse corpo dos desejos. O homem já tendo desenvolvido, está desenvolvendo a outra parte. Então, assim, é o sofrimento causado por um processo evolutivo que ainda não foi completado, né? Não que o corpo dos desejos em si seja um mal, porque ele é um projeto da natureza, né? A natureza desenvolve o quarto princípio, nós precisamos ter esse corpo do desejo, né? Mas quando nós já temos uma mente e ela está atrelada a esse corpo, ela é uma causa de prisão, de sofrimento e, naturalmente, a solução, então, dessa falta de desenvolvimento que vai trazer essa libertação. E aí, seguindo a Bhagavad Gita, capítulo 4, o Sutra 10, liberados da paixão, do medo e da ira, comigo preenchidos, ou seja, preenchidos com essa parte divina, que nós vemos aí no diagrama como Atma, Atma Bodhi, refugiando-se em mim, purificados no fogo da sabedoria, muitos ingressaram em meu ser, né? Então saíram dessa essa prisão, ingressaram no ser divino. De qualquer modo que os homens venham a mim, né, Krishna, ou Deus, ou o Ser Supremo, eu lhes dou as boas-vindas, pois são meus todos e quaisquer caminhos que os homens possam tomar, ó parta. Então aqui ele está sendo bem eclético, ou seja, não importa qual religião, qual o caminho espiritual, porque todos eles, se forem genuínos, vão levar a esse mesmo resultado, que é o propósito da evolução humana. E destacando, então, o Sutra 18 do capítulo 5 ainda da Bhagavad Gita, eu acho muito importante a gente atentar a isso. Ele diz: os sábios olham igualmente para um Brahmane adornado com erudição e humildade, né? Mesmo assim, um Brahmane humilde, um sacerdote humilde, mas ainda não é exatamente o sábio, que é aquele já liberto. Ele olha, ele vê do mesmo jeito, olha igualmente para um erudito humilde, para uma vaca, para um elefante e até para um cão e para um pária, que na Índia é uma casta inferior. Era, né? Infelizmente, parece que não tem mais. Então, por que que é importante? Porque para a gente ter com clareza que são estágios de evolução desse mesmo ser, que é esse ser divino que se manifesta nos diversos entes, né? Nas diversas fases evolutivas, e não é porque um é mais evoluído que o outro, no sentido assim, de mais avançado, mais maduro, que é melhor, né? Então, se você olhar, por exemplo, uma criança
de 5 anos e um adulto de 50. O adulto de 50 ele é mais maduro, mas ele não é melhor que uma criança, ele só está num estado, né, de amadurecimento, de desenvolvimento diferente, né? Então, isso é importante porque, como você vê, assim, você vai se comparar com um adepto, e eles mesmos se chamam de irmãos mais velhos, não é que eles são superiores a nós ou se sentem superiores. Justamente eles se chamam de irmãos mais velhos. Eles só estão num estado, né, mais adiantado de evolução, e é esse estado que nos espera, né, se nós fizermos o nosso trabalho de evoluir. Então, não é a questão assim como se vê o desejo para a gente ter uma culpa, né? Eu tenho um desejo que horrível. Não, o desejo faz parte, é um corpo que a natureza desenvolveu, né? Mas além do desejo, então, é necessário desenvolver os princípios superiores para que a consciência se estabeleça nesses princípios superiores e não esteja mais sediada nesse corpo dos desejos. Aí, o corpo dos desejos é um veículo que vai ser utilizado, né, por esses princípios superiores. E é isso que eu repito, então, nessa frase que eu achei interessante da Bíblia, né, de Coríntios 13, 11, do apóstolo Paulo, que disse: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, é assim que o adepto deixa para trás os seus apegos ao mundo, né, os seus desejos comuns do homem comum, né, mas aqui eu ressalto ainda, né, para não lembrar aquele sutra que eu destaquei do Hipócrita, que não adianta a gente fingir que já superou o desejo, né, da mesma maneira que não adianta se você tirar, por exemplo, um pirulito da mão de uma criança, tirar os brinquedos da criança, ela não vai se transformar num adulto porque você tirou os brinquedos dela, né? É exatamente o contrário. É quando ela sair, se desenvolver e passar a ser um adolescente, que ela não vai mais querer os brinquedos de criança, não vai mais querer pirulito, que ela vai ter despertado dentro de si outras faculdades que vão fazer ela se interessar por outras coisas, né? Então, assim, Paulo disse, né, que quando ele se tornou homem, espiritualmente falando, ele deixou para trás as coisas de menino, né? Então, os adeptos, eles não têm esses apegos, né, apesar de terem corpos físicos, né, utilizar esses corpos que têm necessidades, né, de alimentação, de descanso, e eles não são pessoas assim vinculadas a desejos de posses, sucesso mundano, né? Esses apegos que nós temos. Aí então eu trouxe algumas passagens do Shiva Sutras de Time, também da editora Teosófica, um livro muito, muito bom, muito importante, falando alguma coisa assim sobre os seres que realizaram a sua natureza espiritual, né? Então, do capítulo 3, o Sutra 9, ele diz: o indivíduo que realizou a sua natureza espiritual como Atma, que é aquele sétimo princípio do diagrama, né, ele despertou aquela unidade dentro dele. É um ator que está consciente de ser um ator no palco do mundo e assim não é afetado ou iludido pelo papel que lhe compete representar. Então, isso ilustra novamente aquilo que a Bhagavad Gita fala de a ação sem desejo, né? A ação pela ação para cumprir o dever no mundo. Então, ele representa um papel no mundo, mas ele não está sofrendo ali com os desejos que seriam se ele fosse aquele personagem, né? Então nós nos identificamos com as nossas personalidades e sofremos com isso. O ser liberto não, ele não sofre mais porque ele despertou, está sediado na natureza espiritual. E eu lembro até de uma parte das cartas dos Mahatmas, que eu não lembro exatamente qual, mas o Mahatma, acho que o Mahatma Kutumi, diz assim: nada pode nos afetar pessoalmente, né? Porque ele não está mais identificado com aquela pessoa que ele utiliza para se manifestar no mundo, mas ele é aquele espírito que está sediado num veículo
mais sutil, mais espiritual. Então, prosseguindo, estabelecido na consciência átmica, que é a consciência do sétimo princípio da vida una, com seu tríplice aspecto Sat, Chit, Ananda, aquela tríade superior, a própria existência, que é Atma, Chit é a mente superior, que é consciência, e Ananda, que é o sexto princípio, ou princípio búdico. O yogi é mergulhado no oceano da bem-aventurança e do conhecimento subjacente ao sistema manifestado. Então, por que que eles não têm desejos? Porque eles têm uma realização muito superior àquilo que essas coisas do mundo terreno podem fornecer. Aí vocês podem comparar isso com aqueles relatos das pessoas que tiveram experiências de quase morte, né, e geralmente muito positivas, e foram para um lugar, um estado muito superior, né, que dizem muito melhor. Então, quando elas experimentam aquilo, elas não querem voltar para cá, a maioria, né? Muitas voltam porque sabem que tem um dever ainda a ser cumprido, seja com a família, com o trabalho, ajudar as outras pessoas, então elas voltam para cumprir esse dever. Mas se fosse por elas, elas ficariam lá nesse lugar de bem-aventurança. Então é porque esse yogi, ou esse ser realizado que despertou essa tríade superior, ele tem um tipo assim de realização, satisfação muito superior a esses prazeres comuns que os desejos terrenos podem obter e que sempre são vinculados a uma dor, uma possibilidade de dor, né, pela ameaça da perda, né? Então é por isso que eles são desapegados, têm pleno desapego dessas coisas aqui do mundo. Ao atingir um mais elevado estado, além do estado átmico de consciência, aqui eu já estou falando que existem estados superiores, tá? Aqui não é, eu não tenho como tema as possibilidades de evolução além da perfeição humana, tá? Mas só para dizer que existe, eu trouxe essa passagem aqui. Além desse estado átmico, a consciência do yoga se torna una com a consciência de Shiva ou Paramatma, e adquire seus atributos. Então, é possível se chegar até um estado de um deus, um semideus. Um tal Mahatma autorrealizado, embora livre da compulsão de reencarnar, pode manter veículos no mundo manifestado a fim de ajudar a humanidade como um ato de austeridade, um ato de sacrifício, né? Porque todo mundo sabe que é difícil ter um corpo, né? Porque tem que comer, tem que dormir, cansa, tem que manter, né? E mesmo um ser realizado de níveis diversos, como eu estou deixando claro aqui, que não é porque eu cheguei ao adaptado, eu estou no topo. Ali, entre os adeptos, também existem vários níveis, né? Ou possibilidades de crescimento. Mas se chegar a um estado que não precisar mais reencarnar aqui, tem muitos que optam, né, por essa senda de autossacrifício por pura compaixão, né, por puro interesse em ajudar a humanidade, que é aqueles que ainda estão aqui padecendo no vale de lágrimas, né? Então, esses Mahatmas, né, que a gente destaca aqui na Sociedade Teosófica, então eles têm como propósito manter aqui uma vida aqui na Terra, né, mesmo que numa situação bastante reservada, mas com o puro propósito de ajudar quem ainda está aqui. Para dar um exemplo aqui do que seria esse estado, assim, de estar sediado nesses princípios superiores que eu falei que são mais sutis, né? O corpo físico é o mais denso de todos, mas quanto mais espiritual, mais sutil ele é, mais fino, mais tênue, né? Por exemplo, se você pega o estado sólido, né, uma pedra, ela é super dura, você consegue distinguir bem onde começa uma pedra e termina, onde termina uma pedra e depois começa outra, tem outra pedra, tem um espaço, uma separação. Se você pega um outro estado, como o líquido, é mais difícil separar, você vai precisar de compartimentos, mas já o estado gasoso, ele se dispersa muito mais, né? Então, se você pegar esses princípios superiores, dizem que eles quase não têm divisão,
né? No sexto princípio, para você distinguir onde pessoa começa e outra ela termina. Então, existe uma fusão entre uma parte individual que ainda está ali dentro de um envoltório, um OPAD que ainda é aquela pessoa, mas ela não está totalmente separada do resto. Então, eu gosto muito da experiência de Samadhi, de expansão da consciência, experiência cósmica do Yogananda, onde fica muito claro isso que ele relata, né, que ele tem uma expansão de consciência e, ao mesmo tempo que ele é todas as coisas. Então, também vou ilustrar com esse trecho. Aí ele teve uma experiência que foi induzida pelo mestre dele, o Swami Shri Yukteswara, de muitos anos de treinamento no monastério, esses Yogi Paramahansa Yogananda. Meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes. O alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse, tá? Então ele ficou paralisado, o corpo físico dele ficou paralisado e ele ficou sem ar, pulmão esvaziou. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao corpo físico e jorraram de cada um dos meus poros como uma luz perfurante e fluida. Aqui, ó, não é uma projeção astral, tá? Ele simplesmente teve uma efusão de luz ali a partir do corpo físico dele. Corpo astral, a pessoa sai do corpo dentro de um outro veículo, que é o corpo astral. Ela simplesmente sai, do corpo físico e ela fica assim, com uma forma igual do corpo físico, andando no corpo astral. Aqui ele saiu de toda forma. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Estava mais vivo do que dentro do corpo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo e eu distinguia a interna circulação da seiva. A vizinhança inteira surgiu desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em um vasto olhar esférico, que percebia tudo simultaneamente. Se vocês vão ver nos relatos, a pessoa está num corpo mental, é uma esfera, ela percebe tudo simultaneamente, 360 graus, porque o corpo físico que limita a visão, né, de 180 graus, porque depende dos dois olhos, né, que estão na frente. Através de minha nuca, vi homens caminhando além da distante viela de Raigat e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta aberta do ashram, observei-a como se o fizesse com meus dois olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos dentro do meu olhar panorâmico tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. Meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. Então, todas essas formas que ele via se alternava com uma percepção de um mundo sem forma, que é o oceano de luz, que é a luz, a vida una, o oceano de luz. A luz unificadora, olha só, luz unificadora, una, alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação, que a gente sabe em teosofia, que é a lei do karma, é a lei suprema, a lei de causa e efeito, que surge em decorrência da criação das formas. Então, existe uma luz una que se materializa em formas, e a partir do mundo das formas, existe a lei causal, que é a lei do karma.
Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingia a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável, seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Então, ele se expandiu com o cosmo inteiro. Significa que ele, no seu veículo mais sutil, se uniu essa vida una que habita em todos os seres, todas as formas, né? Então, essa é a comunhão do eu com Deus, o eu com o Pai. Como nós vamos ver também alguns exemplos de Jesus, por isso que eu falei que o Pai. Tá? Mas ainda para fechar essa experiência de expansão da consciência do Yogananda, aqui tem a foto dele à direita e o mestre dele mais velho aí, o Sri Teshwar à esquerda. De repente ele volta daquele êxtase, né? Ele diz, então, de súbito, a respiração voltou aos meus pulmões com um desapontamento quase insuportável. Olha só o que, que é o sacrifício da pessoa, né? Abrir mão desse estado para ficar aqui dentro de um corpo para ajudar os outros. Que ele falou, desapontamento quase insuportável. Constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Mais uma vez me limitava à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira de meu lar macrocósmico e me encerrara em um estreito microcosmo. Agora vem uma parte bem importante, tá? Preste atenção. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar aos seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência da consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e, retendo-me de pé, disse com tranquilidade: Você não deve se embriagar com o êxtase. Muito trabalho ainda resta para você fazer no mundo. Venha, vamos varrer o chão da sacada. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Então, olha só, ele tinha que varrer o chão, né? Então, eles têm esse estado, a possibilidade de estar esse estado superior unificado, mas eles ainda têm um corpo físico que vai fazer trabalhos, inclusive trabalhos comuns, e humildes e desapegados, sem nenhum tipo de interesse de retorno, porque eles já têm o néctar da bem-aventurança dentro deles. Eles vão fazer o trabalho humilde, qualquer um que seja, ainda que seja varrer o chão da sacada. Então, essa é a vida do adepto. Agora aqui, então, trazendo dois trechos da Bíblia, que eu acho que tem a ver com o assunto, para mostrar que essa ação, né, no mundo, né, ação como um ser que chegou no estado superior como adeptado, ele não é uma ação egóica com uma identidade de um ego, que nem a gente tem que eu, isso, eu, aquilo, sou eu que sou importante, que estou fazendo, né? Então, já na Bíblia tem, Jesus já disse aqui em João 14:10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando ele está agindo como um adepto, né, está fazendo milagres, quando ele usa essas faculdades superiores, né, dessa tríade superior, ele não é mais ele uma pessoa como uma personalidade comum que tem aquele nome, que tem aquele corpo, mas é ele nesse estado diferenciado que é uno com o Pai. E aí ele tem toda aquela vastidão daquela sabedoria cósmica agindo por meio dele. Então, por isso que ele diz: não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim que faz. Né? E não é simplesmente, como diz ali no início, uma hipocrisia, né? Para dar um exemplo, alguma coisa assim, mas que realmente não é ele mesmo, é uma constatação real, porque não existe mais separação entre ele e o Pai
pela sutileza daquele veículo que ele se mantém, que é o sexto princípio, que dá essa impressão de fusão dele com essa consciência universal, tá? Então, aqui, ó, outro trecho de Lucas 7:28, só para vocês verem que existem graus, né, nessa evolução. Mesmo que o cara chega num nível assim de um adepto, ou quase um adepto, e depois de um adepto, eles ainda têm uma progressão bastante grande, né? Até sabe-se Deus lá que altura a gente sabe que, por exemplo, um regente do sistema solar, que a gente diz assim, o Deus criador do sistema solar, ele já passou por esse processo evolutivo, ele já foi um ser humano, né? Mas aqui a gente está falando ainda no nível inicial deles, né? Que é o adeptado. Mas já João Batista, olha aqui, ó, como disse Jesus, eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, ou seja, pessoas comuns como a gente, não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior que ele, ou seja, ele está dizendo aqui que ele ainda não é um iniciado, ele está ali na beira, né? Ele ainda é um nascido de mulher, João Batista, ainda fez o trabalho de preparar o caminho de Jesus, mas assim, o menor no reino de Deus, que é aquele que já estabeleceu a sede da sua consciência, nesses princípios superiores, eles são mais evoluídos ou avançados que o João Batista. Ok, então ainda temos uns 10 minutos para a palestra, e aí eu quis finalizar aqui com umas passagens da Carta dos Mahatmas, nas quais eles falam deles mesmos, né? O que é ser um adepto. Aí tem a carta que está aqui, é a carta 85B, de cartas dos Mahatmas para a Pecines, do volume 2, página 37, que o Mahatma fala então para o Sinet. Mahatma Kutum. A esta altura da nossa correspondência, como vocês sabem, ele ficou como Shela Leigo, aí uma pessoa comum que ajudou na Sociedade Teosófica, então ele recebia algumas instruções do mestre Kutum. Como geralmente parecemos ser mal compreendidos, até mesmo por você, meu fiel amigo, pode valer a pena e ser útil para nós dois que você seja informado de certos fatos, e fatos muito importantes em relação ao adeptado, que é a condição deles ali, né? Tenha presentes, pois, os seguintes pontos. Um adepto, tanto o mais elevado como o mais inferior, por isso que eu falei para vocês, eles têm níveis entre eles, né? É adepto apenas durante o exercício de seus poderes ocultos, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer essa parte ali do Yogananda, que quando ele volta desse estado de êxtase, ele foi varrer o templo. Aí varreu como? Varreu com os braços, que nem eu, igual a gente. Né? E por quê? Ele não estava utilizando essas capacidades especiais. Aí ele funciona como uma pessoa comum. Então, todo adepto, tanto mais elevado quanto mais iniciante, ele só é adepto quando ele está utilizando esses poderes ocultos, tá? Essas faculdades especiais. 2, sempre que esses poderes são necessários, ó, são necessários, não usem isso para brincar, se divertir, mas quando esses poderes são necessários para eles fazerem o trabalho deles ali, que como eu digo, um grande sacrifício de ficar aqui ajudando. Aí a vontade soberana abre a porta que leva ao homem interno, o adepto, tá? O homem interno, que eu falei no início. A consciência muda de sede, né? Então, ela não é mais aquela personalidade que aparece ali no mundo, assim, que nem eu que estou falando aqui, que tem uma história, uma voz, um jeito, né? Um corpo, mas é uma coisa lá mais sutil, da consciência superior. Então, esse é o homem interno. O quinto princípio é o corpo causal. Lembra que eu falei a mente? Manas superior vinculada a esses dois, Budi e Atman. Então, esse é o homem interno, é a nova sede da consciência. O adepto é esse, que só pode emergir e agir livremente o seu carcereiro, o homem externo, que é o quê? É essa coisa que vocês estão vendo aqui em mim, que vocês, né? Personalidade.
estiver completa ou parcialmente paralisado, conforme o caso, tá? E aí tem a ver desse exemplo que eu dei, que ele falou assim, o Yogananda, o meu corpo ficou paralisado, o ar saiu dos meus pulmões, pois ele voltou. Tá? Aí aqui você vê, é coincidência, o Mahatma costuma dizer a mesma coisa, não é coincidência, né? E a gente vê quando a gente começa a estudar esses assuntos depois de anos ou décadas, a gente começa a pegar um daqui, outro dali, de diversas tradições, que são pessoas assim que não estavam, pelo menos em algum momento ali do que escreveram, convivendo juntas, né? Mas todos eles falam coisas assim que encaixam, porque você vê que é a mesma coisa. Então, esse corpo físico, esse homem externo, ele atrapalha a expressão desse homem interno, que é, eles dizem, o adepto. Aí o mestre Kutume vai dizer assim, ó, só vai funcionar se o homem externo tiver paralisado conforme o caso. Aqui ele dá quatro tipos de paralisias, que seria total ou parcial. Então, a primeira é a letra A, mental e fisicamente, né? No caso foi do Yogananda, porque o corpo dele parou, assim, a respiração parou, ele ficou paralisado. E aí ele ficou só naquela parte tendo aquela experiência que ele diz, eu saí como uma luz, né, perfurante, o meu corpo expandiu como uma luz. Aí eu não tenho nem mais corpo mental, porque ele se expandiu por todo o cosmos. Então ali os dois ficaram paralisados. Mas ali, segundo o mestre Kuthumi, tem outras possibilidades, que ele está paralisado mentalmente, mas não fisicamente. Ou ele está paralisado fisicamente, mas não por completo mentalmente. Ou então nenhuma das opções, a letra D, com uma película casca interposta entre o homem externo e o interno, né? O que é a película caixa? A gente sabe que a caixa é uma substância sutil e cuja forma mais densa é a luz astral, que é a matéria onde fica o plano astral. Então, aqui não especifica e ninguém sabe exatamente como é, a gente só leu isso aqui de teoria. Então, eles têm uma técnica, né, para fazer uma separação entre os dois, para que esse homem externo, então, ela não atrapalhe o funcionamento daquele eu dele, né, como o adepto mesmo. E aqui, na sequência desse texto, e aí olha só que a gente consegue ver melhor essa explicação de que como ele só é realmente o adepto quando ele está nesse estado. E ele vai falar um pouco sobre essa questão de projetar essa película caixa. Mesmo o menor exercício dos poderes ocultos, portanto, como você vê agora, requer um esforço, tá? Então, esse exemplo do Yogananda, ele teve um empurrãozinho, como ele disse, né, do mestre dele. Mas estar nesse estado, né, superior diferente, essas faculdades, é um esforço. Não é, não é uma coisa assim, um adepto ele está no estado que, tipo, ele estala os dedos e faz mágica sem nenhum tipo de, né, de trabalho. Podemos compará-lo com um esforço muscular interno de um atleta que se prepare para usar sua força física. Assim como não é provável que algum atleta esteja sempre divertindo-se com dilatar suas veias, na antecipação do fato de ter de levantar um peso, ou seja, não é uma diversão, né? É uma relação. Tampouco se pode supor que algum adepto vá manter sua vontade em constante tensão e o homem interno em completo funcionamento quando não há necessidade disso. Então, assim, eles só usam essas faculdades quando precisam. Quando o homem interno descansa, o adepto se torna um homem comum, que nem Yogananda, ele vai varrer a calçada, limitado aos seus sentidos físicos e às funções do seu cérebro físico, que nem a gente. O hábito aguça a intuição desse último, do cérebro, né? Então, eles assim, no estado normal, eles têm mais intuição. E que a gente, claro, eles têm esse desapego, né, das coisas do mundo, essa ausência de egoísmo, né? Ausência de apego, ausência de desejos.
Mas fora isso, né, eles têm as faculdades do cérebro, do corpo, são as mesmas. O hábito aguça a intuição deste último, mas é incapaz de torná-lo supersensório, ou seja, o cérebro fica normal. O adepto interno, que é as faculdades superiores, está sempre pronto, sempre alerta, ou seja, se precisar, eles entram em ação, tipo o super-homem. E isso é suficiente para as nossas necessidades. Em momentos de descanso, portanto, suas faculdades também estão em descanso. Quando eu sento para as minhas refeições, é que ele está falando que ele come, né? Ou quando estou me vestindo, lendo ou ocupado de outro modo, não penso sequer naqueles que estão próximos a mim. E Joao Ku, que é um colega deles lá, outro adepto, pode facilmente quebrar o seu nariz e fazê-lo sangrar, que ele está contando que ele quebrou o nariz ao bater no escuro contra uma viga, a viga de construção, como fez uma noite dessas, apenas porque, ao invés de lançar uma película, aquela película do Akasha, né, para separar o inferior do o homem externo do homem interno, ele tolamente, ou seja, se enganou, ele errou, paralisou todos os seus sentidos exteriores enquanto falava com um amigo distante. E eu fiquei placidamente inconsciente do fato, ou seja, o colega dele quebrou o nariz, que foi usar o poder lá e errou, e ele nem se deu conta. E eu não estava pensando nele, daí a minha inconsciência, ou seja, ele estava com as funções dele descansando. A partir do que foi dito acima, você pode deduzir facilmente que um adepto é um mortal comum em todos os momentos da sua vida, exceto aqueles em que o homem interno está agindo, tá? E aí ele ainda diz, em uma outra carta, tá? Da página, carta 130 da página 282 do volume 2. Se quiser continuar seus estudos ocultos e trabalho literário, ele falando para o Sinnett, aprenda a ser leal à ideia. Ideia com I maiúsculo, né? Ao que seja a causa, ao projeto, né? Proposta teosófica, proposta de ajudar a humanidade, mais do que ao meu pobre eu. Então, ele como personalidade, assim, ele não é uma personalidade, assim, muito diferente, né? É claro, não tem egoísmo, não tem desejos, né? Mas é só uma personalidade que dá, então, espaço, né, para esse espírito uno, né, que se manifesta nele, o Pai, para fazer a obra no mundo, né? Para ajudar a humanidade. Então, para encerrar aí esse tema, ainda mais uma questão sobre essa questão dos adeptos e os poderes, né, e a necessidade deles serem moralmente testados, né, e moralmente avançados, porque se esses poderes, né, forem utilizados por uma pessoa que ainda é apegada às ações do mundo, né, que ela ainda quer ganhar coisas, desejos, que tem desejos, e se ela utilizar esses poderes para satisfazer os desejos, aí ela entra numa enrascada danada, porque ela, ela desperta, e existe essa possibilidade de despertar alguns poderes que não pela espiritualidade. O meio natural e correto, como diz o Patanjali nos Yoga Sutras, é despertar esses poderes por meio dessas experiências, né, de êxtase, pela iluminação. Então, essa energia ativa essas potencialidades e desperta. Só que aí ele já não é mais ele, né? Ele é ele um com o Pai. Ele não tem mais esse ego que a gente tem. Então, ele não vai querer, não vai ter interesse em utilizar esses poderes para satisfazer os desejos. E é por isso que quando ele vai ser iniciado, né, nessas experiências, ele vai ter geralmente um guia, né, um instrutor espiritual, ainda que não seja encarnado, mas vai ter uma supervisão. Ele vai ser testado para ver se ele está pronto para despertar essas faculdades, para ele não se enrascar aqui e aí fazer, como a gente diz, um gol contra, e em vez dele se
libertar dessa existência material limitada, ele vai se prender cada vez mais, porque ele vai engrossar essa parte inferior dele, né? Essa quarto, quinto princípio egóico, e vai querer ficar aqui, preso aqui. Então, aqui um exemplo mais comum que a gente tem que todo mundo acessa, é a tentação de Cristo. Por isso que eu trouxe esse pequeno trecho aqui. E por mais que a gente não saiba exatamente como é que foi, porque muitas coisas são alegóricas, né, na Bíblia, mas a gente sabe que existem essas provações. Então Jesus, né, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Depois de 40 dias, então apareceu uma tentação. Aí a gente não vai dizer que é o diabo, né, como uma alegoria, assim, provavelmente pela fraqueza dele, né, pela fome, tentado por ele mesmo. E lhe disse o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Mas ele sabia que era uma provação e que ele não podia usar aqueles poderes para reforçar dar suporte a essa existência material limitada. Que era para provar se ele estava realmente já desidentificado da matéria e dos desejos. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-se a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero, né? E agora a gente já sabe o risco disso, porque tem algumas pessoas, né, que conseguem ser minimamente alguma função de espiritualidade e depois caem nessa coisa do ego, né? Do poder, muitas vezes abuso sexual, a pessoa, né, cai nessa tentação, né? Então você vê, muito perigoso. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás, tá? Então, Jesus passou nessa tentação de utilizar os seus poderes, né, para a satisfação dos seus desejos, né, e com isso ele ficaria mais preso aqui na matéria. E aqui, então, para explicar bem essa questão da diferença entre a evolução para essa libertação, né, como disse aí o Yogananda, ficar naquele estado de bem-aventurança, né, o estado do nirvana, ou ficar, usar os poderes, ficar mais preso aqui. Eu gosto muito, acho o melhor texto que tem no final do volume 2 da carta dos Mahatmas para Pessines, tem um apêndice com um trecho de um texto de Eliphas Levi, tem um texto do Eliphas Levi chamado A Morte, que é muito interessante, e aí então eu trouxe aqui uma passagem desse texto de uma nota explicativa desse texto, da editora da época da publicação original desse texto. E aí o texto fala assim: o indivíduo deve tornar-se um colaborador da natureza, seja para o bem ou para o mal, seja no trabalho dela de criar e reproduzir ou no de destruir. Está falando do indivíduo o quê? O ser humano, a evolução. Ele vai ser. Aí eu botei aqui uma foto de uma plantinha, né? A pessoa, nós estamos aqui na evolução. Nós estamos desenvolvendo no momento que, em princípio, é a mente. Então, nós, assim, necessariamente, essa mente, ela vai funcionar ou para o bem ou para o mal, né? Então, ele vai ser colaborador da natureza de que maneira? Se desenvolvendo, agindo no mundo, e ele vai agir bem ou vai agir mal, tá? Seja no trabalho da natureza de criar ou reproduzir, ou no trabalho de destruir. Se não agir bem, vai agir mal. A natureza, só expele os parasitas inúteis, ejetando-os violentamente, fazendo-os morrer aos milhões enquanto entidades autoconscientes. Essa frase aí é perigosa.
Que diz aqui, ó? A natureza espelha os parasitas inúteis, injetando e fazendo morrer aos milhões, tá? Isso aí tem a ver com o que está escrito, uma frase do Apocalipse, que eu trouxe, até coloquei no fim aqui do meu slide, do Apocalipse 3:16. E essa frase, então, né, ela aparece geralmente como uma paráfrase: a natureza cospe os mornos fora da boca. Mas no trecho da Bíblia está escrito assim: assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tem a ver com essa frase aqui, de a natureza expelir os parasitas inúteis. Por quê? Porque assim, ó, tudo que vai prosseguir na evolução, que vai prosseguir a partir do quinto princípio, a mente. Então, nós estamos aqui para desenvolver a mente. Então, a mente ela vai ser boa ou vai ser má. Então, aquilo que não vai se desenvolver vai ser morno. Então, como uma planta que eu peguei, achei o melhor exemplo, uma metáfora, que você pega uma plantinha que você vai plantar, uma plantinha, uma muda, e aí você põe na terra, tá? Ou ela vai pegar ou ela não vai pegar. Então, se a plantinha pegar e continuar crescendo, ela vai crescer reta ou vai crescer torta, que é pelo bem, para o bem ou para o mal. Então, se ela não pega, ela simplesmente morre, seca, né? Então, aqui isso tem a ver com esses mornos, né? Cuspidos para fora da boca, porque dentro do processo evolutivo, nessas fases, ciclos evolutivos, aí vocês vão fazer esses cursos das rondas e cadeias, né? Que existem períodos enormes, assim, de centenas de anos para evoluir. Então, aquele que não evoluir, ficar ali quase como um animal, não desenvolver a sua mente, ele não vai seguir em frente. Ele vai ficar de fora, vai ficar para trás para um outro ciclo evolutivo, né? Então, a todos aqueles que se desenvolverem o seu quinto princípio, eles vão ser bons ou maus. Tá? Então, seguindo aqui na passagem. Assim, enquanto os bons e puros se esforçam para alcançar Nipan, que acho que isso aqui é tibetano, que é Nirvana, que é esse estado de existência de bem-aventurança, esse estado de existência absoluta e consciência absoluta, que no mundo das percepções finitas é não existência e não consciência, ou seja, aqui a pessoa que está naquele estado ali de pura bem-aventurança, onde ele é pura luz unificado com o ser uno, ele não tem existência aqui, ele não é um ego, uma personalidade, né? Ele é pura luz, puro espírito. Então, aquele que está ali unificado com a vida una, né? Uns vão se esforçar para alcançar esse estado, mas os outros, os maus, buscam ao contrário. Eles buscam uma série de vidas com existência o quê? Existência egóica, e como seres conscientes e definidos, como personalidades, né? Preferindo estar sempre sofrendo sob a lei da justiça retribuidora, a desistir das suas vidas como parcelas do todo integral e universal. Ou seja, ele não quer ser uma parte da vida una. Ele quer ser aquela personalidade egóica, né, que tem poderes, que tem posses, que tem desejos, e fica ali fazendo de tudo para reforçar esses desejos, né, e essas ações e crescer como uma personalidade separada. Então, estando bem conscientes de que nunca poderão esperar obter o descanso final no puro espírito, olha só que interessante isso aí. Ela diz que eles estão conscientes que desse jeito eles não vão chegar lá nesse estado de bem-aventurança. Eles preferem agarrar-se à vida sob qualquer forma, ao invés de abandonar aquele desejo de viver, ou tanha que faz com que renasça uma nova agregação de escandas ou individualidade, né? Eles reforçam, querem reforçar aquela vida egóica. Aí, atenção agora, a natureza é uma mãe tão boa para a cruel ave da rapina, quanto para a pomba inofensiva. Ou seja, ela está dizendo que a natureza é neutra. Se a pessoa é boa, é má, é a natureza neutra. Mas aqui ela está diz que punirá, a natureza punirá o mal por quê? Porque, na verdade, ela vai dar as consequências do mal, né? A causalidade vai dar os frutos das ações. A natureza punirá seu filho,
mas como ele se tornou colaborador dela para a destruição, ela não pode ejetá-lo. Então, ele não vai ser simplesmente um morno, assim, que não pegou, a plantinha que não pegou, né? É muito pior. Há homens totalmente maus ou depravados, e, no entanto, tão altamente intelectuais e agudamente espirituais no sentido de ter essas faculdades sutis, né, que um adepto tem, e aí são os adeptos para o mal, né, aqui para o mal, como aqueles que são espirituais para o bem. Os egos destes podem escapar da lei da destruição final ou aniquilação durante eras por vir. Então, durante eras, durante muito, muito tempo, eles não vão ser aniquilados, assim como as plantinhas que não pegaram, que depois vão virar uma matéria, que vão recomeçar. Não. Eles vão ficar ali um tempão e até vão sofrer ainda as consequências, né, do que eles do estado deles, das ações deles, até num período assim muito longínquo serem aniquilados, mas eles vão durar então muito tempo. E é isso que Eliphas Levi chama de tornar-se imortal no mal através da identificação com o Satã. Então, Satã no sentido metafórico, né? Com o mal, como uma alegoria que representa o mal. Então, existe esse risco sério da pessoa desenvolver esses poderes, essas capacidades antes de estarem totalmente com o seu ego dissolvido, né? Se colocar o seu ego ali como um Mahatma Kutume ali, simplesmente a serviço ali quando precisar, né? Tem um corpo ali para ajudar, mas não ter essa vaidade, esse egoísmo, não. Então, tem esse risco da pessoa se tornar, né, um mago do mal por estar utilizando, né, essas potencialidades em vez de sutilizar os seus veículos e mudar de sede, né, para esses veículos mais sutis superiores, ela utiliza esses poderes, então, para engrossar a identificação com esses veículos inferiores, né, para reforçar a sua sede nesses mundos inferiores, né? Então, isso é se tornar imortal no mal. Creio que já terminei a minha apresentação e o meu tempo, são 5h15. Agradeço a atenção de todos e abro a palavra aí para as perguntas de vocês.